Olá, está no ar o Transição Neoindustrialização, programa que trata das iniciativas para a retomada do desenvolvimento industrial brasileiro como protagonista do desenvolvimento do país. A gente trouxe aqui ao longo da temporada os mais diversos setores da indústria brasileira, falando sobre inovações, tecnologias, investimentos, os desafios. A gente falou também sobre formação profissional e hoje esse tema é o nosso foco principal. Com a gente aqui o Diogo Janra Tiscumo, que é gerente de articulação do Itaú Educação e Trabalho, e o Marcelo Oliveira, que é consultor de mobilização de recursos do Espro. O Transição é uma produção da TBT em parceria com o Itaú Educação e Trabalho nas redes sociais, @RedeTBT. Veja também nossa página no portal da TBT, acesse tbtnews.com.br/transição, assim como está aparecendo aí no seu vídeo, pode acessar, você vai ver os nossos programas lá. Bom, vamos começar, né? A gente começa falando, aliás, sobre o que o país está fazendo em termos de formação profissional. O Programa Nova Indústria Brasil prevê um investimento de R$100 bilhões em qualificação profissional para preparar os trabalhadores e trabalhadoras para as demandas da indústria do futuro. Prevê investimentos em pesquisa e desenvolvimento, inovação, conteúdo local, qualificação profissional. Essa é uma das metas do programa. Portanto, nosso programa aqui, o Transição, hoje vai falar da educação, de como ela pode ser, de como ela deve, inclusive, ser uma ponte entre o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico, beneficiando, em especial, os jovens brasileiros. É importante destacar a nossa legislação. A Lei da Aprendizagem, a Lei 10.097 de 2000, Jovem Aprendiz, que você deve conhecer muito bem, foi criada para regulamentar o trabalho de jovens entre 14 e 24 anos em regime especial. Os jovens são contratados pelas empresas com direitos trabalhistas e jornada com normas específicas para que isso garanta que eles trabalhem, mas sem interferir na sua vida escolar. O intuito é ser uma oportunidade para que eles consigam adquirir conhecimento e atuar em uma área técnica. Para a jornada, por exemplo, tem um período de parte teórica e outro de parte prática. Um período na escola técnica e o outro na empresa. Mas tem nesse espectro desafios que, desde 2000, quando foi criada a lei, ainda pairam. Tem pesquisas, por exemplo, sobre isso. O Juventudes Potentes mostra que, em São Paulo, 60,4% dos paulistanos entre 15 e 29 anos têm interesse em ser jovens aprendizes, mas só 1,5% conseguem. Só 5,1% já trabalharam nessa modalidade. A Global Opportunity Youth Network, que hoje é conhecida como Juventudes Potentes, vai na mesma direção, apontando que os desafios principais, aquilo que é motivo para a realidade desses jovens, são racismo estrutural, esses são os desafios, racismo estrutural que faz com que as pessoas negras não tenham, por exemplo, o sentimento de pertencimento, a evasão escolar que se dá pelas condições econômicas, a crise laboral que se traduz, por exemplo, pela informalidade, pela falta de oportunidades e a lacuna digital ou exclusão digital. Bom, eu queria traçar um raio-x, né, dessa realidade com vocês. Queria que vocês me falassem a visão de vocês sobre esse programa, sobre o Jovem Aprendiz. Marcelo. O programa Jovem Aprendiz no Espro a gente entende que é muito importante. A gente começa um pouquinho antes, né? A gente completou 45 anos de atuação, né? Que é uma instituição social, né? Então a gente está vinculado à assistência social, mas ao mesmo tempo com o Ministério do Trabalho dando as diretrizes do programa, né? Então é um programa que 4 dias da semana o jovem fica na empresa e ele vai para o Espro. E dentro do Espro a gente tem uma preocupação muito grande com a questão do desenvolvimento do conteúdo para esses jovens. Então nós trabalhamos lá a metodologia ativa, né? Recentemente, a semana passada, nós fizemos um programa chamado Embaixadores. O que é esse programa? A gente fez com todas as turmas no Brasil, hoje a gente está com 50 unidades, abarcando aí algo em torno de 13 estados. E a ideia desse programa era um jovem abrir uma empresa. Estava muito ligado com o empreendedorismo, né? E nessa abertura de empresa, houveram 400 projetos. Desses 400 projetos, 40 jovens vieram para São Paulo para apresentar esse projeto. Nós montamos um time que estaria avaliando. Desses 5
eles foram aprovados e tem uma mentoria que é do INSPER, né? Então, a gente coloca o jovem dentro do programa de aprendizagem como protagonista. Então, a gente faz uma inversão, não é o professor que vai levar o conteúdo, é ao contrário. O jovem vai entender o que ele precisa se desenvolver e o professor ele vai conduzindo esse processo. E aí a gente faz o link com a empresa, né? Então, esse dia que ele está conosco, a ideia é a gente apresentar essas questões teóricas, mas ao mesmo tempo fazer uma correlação com aquilo que ele desenvolve na empresa, né? Seja ela de qualquer segmento que ele esteja, né? Então é como a gente consegue fazer prática e aqui na teoria trazer um pouco da prática também, mas ao mesmo tempo fortalecer a teoria do trabalho dele. Diogo, qual é o seu raio-x que você faz do jovem aprendiz? Marcelo traz algumas experiências agora, mas assim, eu dei dados, inclusive, sobre a falta de acesso, né? E alguns desafios apontados para que um número maior de jovens consiga ter acesso ao jovem aprendiz. Qual é a sua visão? Bom, primeiro agradecer a oportunidade e parabenizar pela escolha do tema e da gente poder falar sobre o jovem aprendiz nesse momento que o país está vivenciando, né? Realmente, o jovem aprendiz ele é uma política pública que precisa crescer muito no país, né? A gente vem aí com um potencial mínimo de cota de aprendizes de 1 milhão de jovens e a gente está agora com 600 mil jovens. Se a gente pensar o potencial máximo de aprendizes contratados pelas empresas brasileiras, a gente estaria falando de 3 milhões de jovens. No momento que o Brasil está vivenciando uma transição demográfica, onde a juventude está encontrando relações muito precárias de inserção produtiva, de inserção no mercado de trabalho, o Jovem Aprendiz é uma política que conseguiria, de fato, conciliar essa inserção qualificada do jovem no mundo do trabalho, garantindo seus direitos trabalhistas e uma oportunidade de aprender trabalhando junto com a escola, junto com o ambiente escolar, né? Então, para a gente, a aprendizagem profissional é uma política do ganha-ganha-ganha. A gente imagina que a sociedade ganha, o jovem ganha e a empresa ganha, né? Então, é uma política pública que ela é de baixo custo para o poder público, né? Você precisaria de um maior investimento na fiscalização, na estrutura do Ministério do Trabalho para conseguir alavancar fazer com que mais empresas contratassem, conhecessem, divulgassem melhor a aprendizagem profissional junto aos jovens, para que a gente pudesse ter mais aprendizes contratados no Brasil. Então você aponta que são necessárias políticas públicas que funcionem melhor para que o jovem aprendiz, o programa, consiga atingir mais pessoas, é isso? A gente imagina que a política pública está colocada, né? A lei é de 2000, a lei de 2000, você tem aí uma série de normativos, de portarias construídos pelo Ministério do Trabalho, que a gente precisaria de uma melhor comunicação dessa política pública, né? Que as empresas tivessem mais conhecimento, que superassem algumas barreiras de preconceito com os jovens, né? Principalmente aos jovens vulneráveis, que são público prioritário do programa, né? Tem a questão racial também que precisa ser enfrentada, né? A gente precisa que mais empresas direcionem seus processos seletivos para populações que estão mais vulneráveis, né, que conseguissem perceber que essa diversidade, tanto racial quanto socioeconômica, agrega, né, em capacidade produtiva, agrega inovação para as empresas, né? Você consegue ter ambientes de trabalhos mais diversos, tem vários estudos que apontam isso, né? Quanto mais diverso for o seu ambiente de trabalho, mais inovação, mais resultados você consegue ter para o ganho econômico, que é a finalidade da empresa. Certo. O Marcelo Diogo cita aqui, né, por exemplo, a questão do racismo, que a gente falou aqui, inclusive, no início. O ESPRO, como você disse, como a gente já mencionou aqui no programa também, trabalha com questões sociais, com jovens vulnerabilizados e tudo. E aí, assim, a minha dúvida, uma questão que eu queria colocar aqui é que é o seguinte: precisa de políticas públicas, precisa combater o racismo e tudo. Mas é uma visão que a sociedade tem que ter também, não são só diversos determinados atores. A sociedade, num geral, se ela se reformular, se ela conseguir superar o racismo, o jovem pode ter uma melhor inserção. Como é que você vê isso? Legal. O que a gente tem feito no ESPRO, né? A gente tem um programa que nós chamamos FMT, Formação para o Mundo do Trabalho. O que consiste esse programa? Ele consiste em uma formação de 100 horas, onde nós trabalhamos um projeto de vida que eu acho que é o ponto alto dele. E o que é o projeto de vida? É uma grande discussão de quem sou eu, o que eu quero e o que eu preciso fazer para chegar lá. E aí, nesse momento, é uma equipe multidisciplinar que trabalha com esses jovens, né, que é composta de educadores, psicólogos e assistentes sociais, e a gente acaba trabalhando esses temas transversalmente.
O que a gente observa, né? Hoje está muito em voga, não só a questão do racismo, mas também a questão do ISD e tal. Quando a gente está falando dos jovens de periferia, esse assunto é longe. Né? Então, a ideia aqui é como é que a gente aproxima esse assunto desses jovens e a gente utiliza a FMT justamente para trabalhar essas questões. Inclusive, esse ano a gente fechou o dimensionamento de quantos jovens nós vamos formar na FMT. São 4.815 jovens no Brasil. E alguns nós falamos que são cursos afirmativos. E um dos, transversalmente, é sobre racismo. Né? Que a ideia é a gente colocar isso num debate e trazer isso para o jovem. O jovem precisa dialogar isso o tempo todo. E aí tem um ponto legal, porque quando a gente faz a formação, o que está por trás disso? A ideia é que ele passe pela formação, ele receba esse acolhimento desse time e a gente consiga fazer a transição e encaminhamento para o mercado de trabalho para entrar como aprendiz. Né? E aí, aqui é um outro ponto que é muito bacana, porque ele vai levar esses temas para discutir na empresa. Né? Então, agora a gente começa a aproximar a sociedade, sobretudo quem está vulnerável com aquele que não está. Né? E a gente tem várias experiências que o que a gente observa é todo mundo é uma potência. O que falta é a oportunidade. E esses programas vêm gerando exatamente essa oportunidade. Então, no ESPRA a gente tem tentado dialogar isso o tempo todo e a gente se entende que é uma discussão que ela tem que ser ampliada, né? E para que a gente consiga construir um país melhor. Certo. O Diego quer comentar também sobre? A gente acha que é importante, né, nesse campo de expansão da aprendizagem profissional, é o maior movimento das políticas intersetoriais. Né? Ano passado, o presidente Lula sancionou uma lei que traz um primeiro marco legal que aponta para a construção de uma política nacional de educação profissional e tecnológica. Nesse marco legal, sancionado pelo presidente, ele traz uma melhor relação entre aprendizagem profissional e educação profissional e tecnológica. Tanto o atual ministro Marinho como o ministro Camilo vêm, né, as suas equipes técnicas vêm trabalhando para regulamentar isso, para a gente conseguir imaginar uma escola de tempo integral com prática profissional, tudo isso alinhado num projeto pedagógico, né? Temos que sempre estar olhando para isso, esse jovem aprendiz, né? Quando a gente está trabalhando com ele com menor de idade, a gente tem que garantir todos os direitos, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, todas as questões trabalhistas, estamos falando de um contrato especial de trabalho. Então, a questão do projeto pedagógico, da formação dos professores que vão desenvolver esse projeto junto aos alunos precisa estar muito bem equalizada e construída, né? E aí, com isso, a gente consegue imaginar uma escola onde o jovem vai poder frequentar a escola e ter uma renda, né? Ele vai poder trabalhar e aprender no ambiente de trabalho, claro que isso está alinhado com o projeto pedagógico, para ele poder se desenvolver, né? Existem vários estudos, né, que apontam que uma primeira entrada no mercado de trabalho qualificada é determinante para a trajetória de sucesso desse jovem, né? Então, a gente imagina que a política da aprendizagem profissional articulada com a educação, ela pode ser, de fato, um caminho que leva, né, um grande contingente de jovens a um novo status de participação econômica na sociedade. Muito bem. Eu queria falar só mais um pouco dessa lei para a gente poder relembrar alguns fatos. É rapidinho. Em 2022, uma MP do governo Bolsonaro permitiu que ex-aprendizes efetivados pelas empresas continuassem entrando artificialmente no cálculo das cotas por 12 meses, nas cotas de jovens aprendizes. Os contratos passaram a ter prazo de até 4 anos, o dobro do que era a lei. E a idade máxima para participar do programa Jovem Aprendiz passou de 24, era de 14 a 24, passou de 14 a 29 anos. No ano de 2023, o governo Lula, então, baixou um novo decreto, o decreto 11.479, retomou as regras anteriores, como os limites de idade do jovem contratado na condição de aprendiz para a faixa etária entre 14 e 24 anos. Também restabeleceu o prazo máximo de contrato de aprendizagem para 2 anos, como era também originalmente, além de extinguir a possibilidade de ampliação da jornada do jovem aprendiz com ensino médio completo de 6 para 8 horas. Mas alterou as formas de cálculo da cota de aprendizagem e da contabilização de aprendizes contratados pela empresa para ampliar a oferta de vagas para jovens nessa forma de contratação. Fortaleceu também esse decreto a atuação da Auditoria Fiscal de Trabalho, além de, segundo o Ministério do Trabalho, proteger os direitos dos trabalhadores. Feito o registro, a gente faz um breve intervalo e na volta a gente traz aqui mais sobre o ESPRO e mais sobre o Itaú Educação e Trabalho, com mais detalhes. A gente vai saber como funciona, qual é o papel social, então fica aí que a gente volta já.
E a gente já está de volta com o Transição, falando hoje sobre qualificação profissional, jovem aprendiz, oportunidades e desenvolvimento do país pela reindustrialização. Com a gente, o Diogo Janra Tsukumo, que é gerente de articulação do Itaú Educação e Trabalho, e Marcelo Oliveira, que é consultor de mobilização de recursos do Espro. Bom, o Espro proporciona capacitação e educação profissional para jovens em situação de vulnerabilidade social por meio de programas integrados como o itinerário de formação e projetos em escolas de diferentes regiões. Tem contribuído significativamente para preparar os jovens para o mercado de trabalho. Marcelo já falou um pouquinho sobre isso aqui no primeiro bloco, mas a gente vai ver um pouco mais do Espro na reportagem que o Bruno Mascarenhas fez. Vamos ver. A nossa principal função é buscar esse jovem que precisa desse primeiro emprego, desse encaminhamento, encaminhar para as empresas e garantir que elas tenham o olhar da vulnerabilidade, da inclusão desse jovem no mercado de trabalho e da garantia do aprendizado para que esse jovem saia mais preparado para o mercado de trabalho propriamente dito. Eu decidi a faculdade que eu queria fazer quando eu fui jovem aprendiz, porque eu trabalhei na fábrica e aí eu tive contato com uma psicóloga, que era psicóloga de RH, inclusive ela me explicou um pouco sobre a psicologia lá na empresa. Aos 16 anos de idade, Jaqueline procurava emprego e uma amiga comentou com ela sobre uma vaga de trabalho através do Espro. Aos 25 anos, ela trabalha no Espro, orientando jovens que passam por experiência semelhante à que passou como jovem aprendiz. Eu converso com um jovem e ele me fala alguma coisa, alguma ansiedade, principalmente angústia, às vezes de não saber se vai ser efetivado ou não. E aí eu entendo essa angústia deles porque eu passei pela mesma coisa, né? Começa com a formação no mundo do trabalho, que é um programa antes do programa de aprendizagem, onde ela forma esse jovem, ela prepara para ele para o primeiro emprego, para as entrevistas. Depois a gente entra com um jovem no programa de aprendizagem, propriamente dito, que é jovens de 14 a 24 anos, onde a gente insere esses jovens no primeiro emprego, na primeira oportunidade de trabalho. E depois a gente também trabalha com o jovem estagiário, que é o jovem que já está na faculdade, nível universitário, que também precisa dessa primeira experiência corporativa, para ele poder exercitar o que ele aprende na universidade para poder entrar no mercado de trabalho. Para entrar no Espro, os interessados precisam estar cursando o ensino médio ou já tê-lo concluído. A idade mínima é 14 anos e a máxima 24. A gente hoje tem 3 programas ativos que são os principais da instituição, né? O FMT, que é a Formação para o Mundo do Trabalho. Esse programa, ele prepara o jovem, que é o programa de aprendizagem propriamente dito. Então ele tem duração em média de 100 horas ou 5 semanas, onde nesse primeiro contato do jovem com o mundo do trabalho, nós focamos em ensinar esse jovem a português, matemática, como fazer um currículo, como se comportar numa entrevista. A gente dá noções de sociedade, de comunicação, de relacionamento entre pessoas. Eles fazem um cadastro na nossa plataforma de emprego, onde eles começam a se candidatar para as vagas de aprendizes, tá? Aí vem o programa de aprendizagem. O programa de aprendizagem, hoje, a gente trabalha com 5 tipos de cursos, tá? O gestão, que é um curso mais abrangente de administração, que pode ter duração de 15 a 23 meses. Tem um curso de varejo, que é formado para comércio, para as lojas, para shoppings. Eu tenho o curso de produção, que é para a indústria. Eu tenho um curso de telemática, que é voltado para o atendimento, call center. E o último curso, então, que a gente tem é o curso de alimentação, que ele é focado para restaurantes, lanchonetes. A terceira etapa que a gente tem é o estágio, onde a gente faz a gestão do estagiário. Nós buscamos os estagiários que as empresas precisam e ajuda a inserção nesse mercado de estágio, aí no mercado de trabalho também como estagiário. Um fator importante é o caráter social do Espro. Os jovens têm acesso aos cursos gratuitamente e podem até ser remunerados. A empresa paga para ter esse jovem aqui. Então, o jovem ele não tem custo nenhum. Em alguns casos, algumas empresas, além da remuneração base, ele tem VR, VA, plano de saúde. Então, isso varia muito de acordo com a empresa para empresa. O Espro inaugurou essa unidade aqui, perto da Avenida Paulista, em São Paulo, no segundo semestre de 2024. Ao todo, são 63 unidades espalhadas pelo país e todas elas formam juntas mais de 40 mil jovens todos os anos. Parte dos jovens que frequentam o Espro é proveniente de famílias que estão em situação de vulnerabilidade social.
A instituição oferece suporte quando o aluno demonstra alguma fragilidade. A maioria das vezes, quando ele tem um processo de desatenção ou baixo rendimento, ele está com problema dentro de casa ou no ambiente que ele frequenta. Então aí entra a nossa assistente social, entra o psicólogo social, que por vezes faz a visita domiciliar, vai até a casa da família entender aquela realidade. Às vezes o ESPRO apoia com empresas parceiras através de doações de cestas básicas, inclusão em algum programa social. É difícil você achar um lugar que tenha toda essa questão de inclusão, toda essa questão de oportunidade no mesmo lugar. Rádia faz faculdade de licenciatura em artes para se tornar professora. Mas a experiência no Departamento de Recursos Humanos como jovem aprendiz pode fazê-la mudar de ramo. Eu estou como jovem aprendiz, eu trabalho numa consultoria de RH. Tá gostando? Estou gostando bastante, está sendo uma área que eu não imaginava que eu fosse gostar tanto, então talvez eu continue seguindo. Rayane estuda psicologia e trabalha como jovem aprendiz no setor filantrópico de uma empresa da área da saúde. Com o tempo eu fui gostando, também tem a questão de que é uma parte social, né? Tanto do ESPRO quanto da parte da empresa que eu trabalho, e mexe muito com a minha faculdade e com os valores que eu tenho. Carlito está no 2º ano do ensino médio e já conseguiu uma vaga como jovem aprendiz. Eu imaginei que haveria algo mais complicado, mas foi algo que gradativamente, com o processo e também a determinação, eu consegui chegar aqui. Você está achando que você vai deixar de ser jovem aprendiz e virar um funcionário lá na empresa? Minhas expectativas são altas, né? Eu acredito que sim, eu espero que sim, né? Eu estou trabalhando para isso. Tudo bem, eu tinha algumas perguntas para fazer para você aqui, Marcelo, sobre, enfim, sobre o foco do ESPRO. Quero que você diga para a gente qual que é o conceito, enfim, mas eu queria ouvir de você alguma história que tenha te marcado, de algum jovem do ESPRO. Você tem alguma para contar? Tem várias. A gente tem um parceiro que é da indústria, que eles falaram, cara, eu quero fazer um programa de formação para jovens. Antecede a aprendizagem, seria o pré-aprendizagem, né? E nós fomos conversando. E ela falou, cara, depois que a gente fechou a parceria e tal, ela falou, cara, eu fiz o ESPRO em 97. Ela não tinha contado antes, né? Eu falei, pô, que sensacional. E é a gerente dessa indústria, né? Pô, que sensacional que você escalou na carreira, né? Poxa, eu sou muito grato pelo ESPRO, e na época o curso era mais longo, era 6 meses, né? Inclusive, com essa indústria, a gente fez um curso de 8 meses e colocou um segundo idioma dentro do programa. E ela falou, sou muito grato a isso, ao ESPRO, por conta dessa oportunidade, eu também quero proporcionar para outros jovens. Então, foi um programa no passado recebeu isso e puxou isso para os jovens mais atuais. E teve uma outra, que essa foi do Manaus. A jovem atravessava de barco, aí pegava uma moto para chegar no curso. A mãe tinha 5 filhos. Ela falou, eu acredito que a educação muda, palavras da mãe, né? E ela falou, e todos os meus filhos, eu quero que eles façam o ESPRO. E essa menina que fazia o ESPRO conosco, ela quer ser médica, né? E ela falou, cara, o empenho que ela tinha, acordava às 5 horas da manhã para chegar no ESPRO às 8, para fazer o curso, né? O empenho que essa menina tinha para fazer o programa, que a mãe, que era mãe solo, a mãe apoiava o desenvolvimento dela. No final, a gente sempre faz uma marcação que tem formatura, né? E aí, na formatura, a mãe vem contar esse depoimento. Falou, cara, isso aqui é uma oportunidade que deveria ter para todos os jovens, mas infelizmente não são todos que chegam, porque não sabem. Né? A gente tenta difundir isso o máximo possível, mas sabe como é difícil as pessoas até chegarem no nosso polo. Mas são 2 exemplos assim que me marcaram bastante e que traz assim, uma alegria muito grande para a gente que trabalha no terceiro setor para fazer transformação social. Fala, cara, eu acho que é isso. Né? O Brasil ele muda a partir dessas ações. Né? É de uma pessoa que recebeu isso e hoje quer entregar para outros, e o outro que está falando, cara, pode, basta vestir a camisa e fazer a coisa acontecer. Que maravilha, é muito gratificante saber, né, que existem iniciativas como essa, e principalmente, como você disse, que eu destaco aqui, que é um ensino profissionalizante, mas também forma cidadãos, forma consciência, né? É isso? Exato. No final do dia é isso que nós queremos, né? É dar oportunidade para quem não tem oportunidade, né? E o que a gente observa é que esses programas realmente fazem essa integração. E tem uma outra coisa que eu acho que é muito legal que acontece. Normalmente nesses programas de formação, alguns eles são financiados pelas empresas, né? E aí a empresa fala, cara, eu quero entrar com o meu voluntariado.
e nós fizemos com uma empresa do varejo, em Barueri. Ela falou, cara, eu quero fazer um programa para mulheres negras. Eu falei, pô, que sensacional. Né? E a gente fez um programa para 30 meninas, só que eles tinham um grupo de afinidades na empresa, chamado Garra, que era mulheres desde o cargo de entrada até executiva. E aí essas meninas iam para a empresa e quem entrava para dar a aula para essas meninas era esse grupo. E aí, ali o que a gente observou? A gente começa a diminuir as distâncias. E elas falam, cara, ela chegou até lá, eu também posso. Né? Então você vai criando, e isso na pessoa em situação de vulnerabilidade, o que a gente observa é que o sonho ele vai morrendo. Né? E esse é um resgate do sonho, quando você vê pessoas que você reconhece igual, fala, consegue, eu também consigo. E aí no final desse programa, essa própria empresa contratou 15 meninas. E aí foi sensacional, cara, de 30, a própria empresa absorveu 15, e aí de novo no programa de aprendizagem. E aí a gente volta com isso que você fala, a gente volta naquilo que eu disse que era um dos desafios, na verdade, que é a pesquisa, né, do Juventudes Potentes, que é um dos desafios, que é justamente combater o racismo estrutural, e o empoderamento dessas pessoas é algo que é fundamental, né? O empoderamento da população negra é fundamental para que esses desafios sejam transpostos, né? Exato. De novo, esse diálogo ele precisa existir. A gente vê que o tempo todo tem falado no ESPRO, a gente fomenta isso, porque o que a gente quer espero que um dia acabe, né? Mas se não acabar hoje, a gente já está discutindo para coibir, né? O que acontece, e isso é muito complexo, sempre a gente fala, cara, nas classes sociais mais, e aqui eu vou fazer uma divisão, mas só para fazer essa comparação, isso se discute com mais intensidade. Quando você vai para as pessoas mais vulneráveis, a gente está falando de que não tem comida. Né? E aí, cara, não tem comida, será que eu estou preocupado com isso? Não, não estou. Então, como é que eu incluo, o problema que ele vive é, olha, eu não tenho acesso à comida, eu não tenho acesso a trabalho, eu não tenho acesso... Como é que eu incluo essa discussão aqui? Sim. Né? E aí, nos nossos programas, o que a gente tem colocado? A gente tem colocado ajuda de alimentação, ajuda de transporte, uniforme, material, e aí essa equipe multidisciplinar exatamente para tentar coibir isso, para que ele consiga ter essa discussão. Certo. Né? E aí a gente ampliar isso. Muito bem. Diogo, eu queria apresentar o Itaú Educação e Trabalho de uma maneira mais profunda, enfim, conversar contigo. A gente vai fazer isso, só que eu queria mostrar um vídeo antes. Vamos lá? Vamos ver? Se a gente for estudar, ver, pesquisar uma pesquisa rápida, a gente vai ver o quão grande é a desistência, a evasão no ensino médio. Então, às vezes, o aluno, se ele tiver que fazer 3 turnos, escola, curso e empresa, ele vai acabar optando pelo trabalho, porque neste momento, para ele, é o mais importante. Eu pensei que no começo seria mais complicado. Não me atrapalhou em nada, não está me atrapalhando. E eu, pelo contrário, sim, está me ajudando bastante. No começo, eu achei que seria um pouco diferente. Eu achei que não seria tudo isso que está sendo. O programa de aprendizagem profissional na nossa escola, que a gente chama de PAP, né? Eles já vão tendo uma aprendizagem escolar junto com o profissional. Muitos bacharéis em Direito se formam nas faculdades e desconhecem como funciona o dia a dia do Poder Judiciário. Cada segundo que eu passo aqui é um conhecimento diferente. Agora eu acho que a professora vai trazer o pessoal para vir assistir um júri. E para a empresa está sendo uma troca de experiência muito grande. É o que eles estão vendo lá na teoria e aqui eles chegam e colocam na prática. O estudo técnico é hoje um dos principais ingressos no mercado de trabalho. Onde os alunos têm aulas, por exemplo, serviços jurídicos, eles têm aulas com os professores da área de direito, de computação, de tecnologia. Todos os nossos processos são virtuais, então nós trabalhamos hoje com bastante tecnologia e eles têm muita facilidade, até com mais facilidade do que os nossos servidores, que já são pessoas de uma outra geração. É trazer um novo lá de fora para dentro da empresa. E o principal objetivo do programa, o primeiro, é melhorar a aprendizagem. Me ajuda bastante ter foco aqui na empresa e na escola também, porque eu comecei a ter mais responsabilidade, quanto com o serviço e quanto na escola. Então ele não pode ter notas vermelhas, ele não pode chegar atrasado, não pode ter falta. Então, querendo ou não, é uma responsabilidade muito grande. É estudar de manhã e à tarde no serviço.
podemos colocar jovens de 14, 15 até 18 anos que ainda não pode estar sendo contratado conforme a CLT, mas que já pode estar engajado no mercado de trabalho. Há 1 ano nós somos entidade qualificadora e certificadora. A empresa, o único compromisso da empresa é com o contrato do jovem aprendiz, ela não tem outra despesa. Porém, algumas empresas não comportam essa quantidade de jovens aprendizes dentro da empresa. Como eles não tinham espaço físico, eles podiam me ceder para um local. Então, nós temos 4 aqui na empresa e 8 jovens aprendizes como cota alternativa. Então, ela contrata o jovem aprendiz e cede para uma instituição pública, uma instituição sem fins lucrativos. E surgindo mais jovens aprendizes, nós estamos aí, de braços abertos. Eu fico mais com a questão da busca ativa. Eu ligo para os responsáveis, anoto o endereço e número. Se o responsável não comparecer, pergunta bastante junto com o conselho o porquê dos motivos de as faltas. Muitas das vezes ou é problema familiar, ou é falta de locomoção, ou às vezes até mesmo questão de trabalho, né? Passa necessidades em casa e acaba tendo que trabalhar o dia inteiro para poder ajudar a família. Mais gente corre atrás e tenta ajudar bastante. Querendo ou não, é uma experiência que a gente vai levar para a vida toda. E isso vai me ajudar muito. Três Lagoas, querendo ou não, se encontra no patamar de olhos do estado de Mato Grosso do Sul, né? Nós temos várias empresas aqui na região e participando do programa de Jovem Aprendiz. Eu vejo que hoje o aluno ele se sente motivado a estar aqui e a gente está demandando um profissional, né? E eu fui em algumas empresas, notifiquei, falei, olha, a gente tem um programa de aprendizagem, é do governo do estado do Mato Grosso do Sul. Hoje eu estou sendo procurada. Eu tenho um pouco mais de vantagem porque eu estudo à noite e é muito bom porque eu posso trabalhar à tarde, fazer as coisas necessárias em casa e à noite eu estudo, porque são só 4 horas por dia. Eu sempre quis inserir a minha filha de uma maneira responsável no mercado de trabalho. E o Jovem Aprendiz só veio para agregar isso aí, para nos ajudar. Está sendo uma experiência maravilhosa. Eu não imaginava que eu ia conseguir fazer tudo que eu fiz e falar com tantas pessoas, me abrir mais, porque eu era muito tímida. Olha só, eles não têm noção nem de como fazer um currículo. Na educação profissional, eles estão tendo essa base. Eles vão para um laboratório de informática para desenvolver o currículo deles. Até os 18 anos você não consegue emprego, né? É difícil, porque eu tiro pela minha filha de 19. Ela já levou muito currículo e não conseguiu, só através do programa que ela conseguiu. E aí, como que são essas tratativas? A empresa, ela vem, ela apresenta o quadro de demanda que ela tem ali, eles passam por uma entrevista para ver se esse jovem ele tem a capacidade de ser contratado e ser vinculado ao programa. Eu já não dependo tanto assim da minha mãe, então se eu estiver precisando eu vou lá, compro, não preciso pedir para ela, então isso já me ajuda e ajuda ela também. Poder fazer projetos para o futuro, morar sozinho, pagar uma faculdade. Nós tivemos o ano passado, eram 3 turmas com 45 alunos. Eu posso falar para você que hoje eu tenho uma fila de espera. O jovem, quando ele trabalha para uma empresa separada de escola, eu acho que ele acaba abandonando porque ele pensa ser muito puxado. Então essa obrigação de vir para o serviço e vir para a escola também já é um ponto positivo para a gente vir. Eu consegui passar para minha filha o que eu gostaria que tivesse sido passado para mim e não tive a oportunidade. O aluno virou e falou assim, professora, entrei numa grande empresa. Eu não consigo descrever, porque eu fiquei tão feliz. Eu falei, eu posso te dar um abraço? Meu lindo, vai pro mundo, brilha, brilha da sua forma. Vai para o mundo, brilha da sua forma. Bonito isso, né? Bem, bem bacana. Diogo, eu queria que você falasse sobre o Itaú Educação e Trabalho. Como surgiu? Conta a história para a gente, qual que é o papel, como é que você enxerga a importância do que o Itaú Educação e Trabalho faz? Então, a Educação e Trabalho é uma iniciativa, né, de investimento social vinculado à holding do Itaú Unibanco. Já tem quase 20 anos de existência, né? Recentemente, a partir dos anos de 2020, teve um novo arranjo, né? Então o Itaú Educação e Trabalho hoje ele pertence à Fundação Itaú. E a missão do Itaú Educação e Trabalho é pensar, assim como toda fundação, é pensar em políticas públicas, né? O nosso recorte é em políticas públicas para a juventude. Né? Quando a gente pensa em políticas públicas para a juventude, em diversos estudos, pesquisas que a gente foi construindo e mapeando, tendo acesso ao longo da história, a gente percebeu que uma das principais demandas dos jovens
né, é essa transição da escola para o mundo do trabalho de forma qualificada, de maneira digna. Né? E aí a gente começou a investir e a focar nos últimos anos no fortalecimento da educação profissional e tecnológica no Brasil. Né? E a gente sempre teve, pensando na educação profissional e tecnológica no Brasil, como que ela pode também apresentar uma forma que esse jovem termine o ensino médio também com experiência profissional. Né? Quando a gente vai conversar com o setor produtivo, com as empresas, elas não contratam jovens basicamente por 2 grandes motivos. Né? Elas alegam que é baixa formação, baixa qualidade da formação e a falta de experiência. Então a gente imagina que uma boa educação profissional e tecnológica, aliada a uma experiência inicial de trabalho, vai proporcionar a esse jovem ao final do ensino médio que ele esteja pronto, né? Que a gente esteja cumprindo o direito constitucional desse jovem estar pronto para exercer sua cidadania, né? Para construir seu projeto de vida, para conseguir se desenvolver. Então, a educação e trabalho ele apoia o desenvolvimento de políticas públicas no Brasil, tanto no nível federal como também junto às secretarias estaduais de educação. Hoje a gente tem parceria com 16 secretarias estaduais de educação, pensando o fomento e desenvolvimento da educação profissional e tecnológica. E aí a gente ajuda a qualificar currículos, né, articulando com o setor produtivo, pensando currículos mais atualizados, modernos, que dialoga muito com o tema do programa. Né? A gente tem uma visão de que o jovem precisa ter acesso às novas tendências do mundo do trabalho. Então, tudo aquilo que estiver relacionado com economia verde, com sustentabilidade, é um campo importantíssimo de desenvolvimento dos jovens. Tudo aquilo que está relacionado com a tecnologia, com a transformação digital, o jovem precisa estar preparado para essa transformação digital, transição no mercado de trabalho, né? Que estamos vivenciando. Aliás, o nome do programa é esse, justamente tem esse intuito, né? De falar sobre as transições do mercado de trabalho. E a gente acha que a educação pública, ela precisa se atualizar com isso e estar atenta para isso, né? 88% dos nossos jovens estão matriculados, né, no ensino médio, estão matriculados na rede pública. Então, a solução passa pela educação pública, passa pela valorização e fortalecimento da educação pública no Brasil. Não existe atalho. Não tem como a gente dar a volta. A gente vai ter que melhorar e qualificar. Isso vai ter que ter investimento em infraestrutura, qualificação e treinamento de professores, valorização da carreira docente. A gente tem uma série de medidas que nós já sabemos que temos que fazer. Basta agora o Brasil ter um grande pacto e trazer a educação para o centro do desenvolvimento do país. Não existe projeto de desenvolvimento do país, né? Estamos falando aqui de industrialização, de neoindustrialização, que não esteja articulado com a educação. A educação precisa figurar neste projeto. A gente precisa ter um pacto nacional que enfrente as nossas dificuldades, né? A gente está fazendo, né, agora uma outra, né, no Itaú Social, que é um outro pilar nosso de atuação, eles também estão focando muito no ensino da matemática. A gente tem menos de 5% dos nossos jovens terminam o ensino médio com as competências básicas de matemática. Como que a gente vai imaginar uma sociedade desenvolvida, um país que vai enfrentar todos esses desafios, onde a matemática, que é a linguagem básica dessas transformações tecnológicas, 5% dos nossos jovens estão se formando adequadamente nisso. Se a gente não resolver esse problema, de que país a gente está falando? Qual é o futuro que a gente está falando? De que cidadania a gente está falando, né? A gente já falou em um programa aqui sobre a importância da matemática. É bom você trazer esse tema, porque eu sempre brinco, inclusive, porque eu sempre fui muito ruim de matemática, né? Desde pequeno, eu sempre fui ruim mesmo de matemática. Eu acho que jamais eu seria um profissional de TI. Né? E, por exemplo, TI é um mercado promissor, um mercado que, enfim, é uma vertente do mercado de trabalho que como eu disse, é promissor. E não adianta, você tem que saber, tem que ter as bases da matemática, assim como você disse, em várias outras aplicações de tecnologia, né? E é realmente triste que o nosso índice de pessoas que sejam, eu não sei qual que é o termo certo, mas vou dizer assim, vou aqui colocar muito entre aspas, alfabetizados com matemática, seja tão baixo, né? É uma tragédia, né? Isso passou do ponto da urgência, a gente já está na emergência, né? A gente já precisa tomar uma atitude muito rápida enquanto sociedade, poder público, sociedade civil, setor empresarial, para enfrentar esse problema, né? Não só a questão da matemática, mas como a questão das línguas e das ciências humanas, todo o currículo que compõe o ensino médio, né? A gente precisa enfrentar essa situação para que a gente realmente possa dar um salto de qualidade no desenvolvimento do país. Agora, em termos do que a gente está falando, de qualidade, de educação profissional, de qualificação,
Como é que você enxerga o Nova Indústria Brasil? Ele está dando pelo menos um caminho, já que uma das metas é realmente fomentar a formação profissional, a qualificação, a requalificação. O Nova Indústria Brasil atende essa demanda? Pelo menos é um ponto de partida? Como é que você vê? Eu acredito que o Nova Indústria Brasil ele aponta, né, os caminhos. Ele fala da necessidade da qualificação da mão de obra, da requalificação da mão de obra no Brasil. Ele aponta que teremos recursos, né, que serão recursos direcionados. Ele traz o setor produtivo, né, para essa agenda também. O que a gente precisa agora é um pouco da construção desse pacto nacional. Né? A gente imagina que um novo referencial sobre uma base curricular que vá orientar o que deve ser ensinado, quais devem ser as competências, as habilidades, né, os direitos de aprendizagem que esses jovens devem ter, precisa ser construída uma base técnica. Né? Outros países do mundo passaram por esse processo e conseguiram levar isso numa velocidade. O Brasil precisa acelerar esse processo. Né? A emergência climática está colocada, as desigualdades sociais estão colocadas, a gente não dá para perder mais tempo. A gente tem 6 milhões de jovens todo ano que terminam o ensino médio. Né? 25% desses conseguem acessar um ensino superior. Maravilha, a gente vai trabalhar pelo aumento de vagas no ensino superior, fortalecer as políticas de cota, tudo isso precisa ser feito. Mas e os 75% que não conseguem né? ter essa trajetória? Qual é a política pública que a gente, enquanto sociedade, está apresentando para eles? Né? A gente também precisa pensar nesses outros 75% dos 6 milhões que estão indo para o mundo, para o mercado de trabalho, sem uma formação profissional adequada, sem um repertório que permita eles se desenvolver. E aí a gente perde esses jovens, né? A gente bem sabe, para a violência na periferia está enorme, né? A gente vê todos os dados, o genocídio está acontecendo, a gente precisa enfrentar esse problema e a educação é parte central desse processo. Fundamental, né? Bom, no próximo bloco a gente vai relembrar outras formas de qualificação profissional, como a escola Dona Lindu, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A gente volta já, fica aí. Estamos de volta com o Transição, hoje falando sobre formação profissional. Estão aqui com a gente o Diogo Janratsukumo, gerente de articulação do Itaú Educação e Trabalho, e o Marcelo Oliveira, que é consultor de mobilização de recursos do ESPRO. Bom, para poder ilustrar o nosso programa, o que se tem de iniciativa em qualificação e inserção profissional, eu queria mostrar o que o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC faz por meio da Escola Dona Lindu. É uma iniciativa muito bacana e a gente vai ver agora. Os cursos da Escola Dona Lindu são oferecidos a partir de uma parceria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. Primeiro, a assinatura de convênio com o SENAI foi feito pelo então presidente do sindicato, o atual presidente Lula, que ele falou no dia da inauguração da escola aqui, né? Que ele foi o primeiro a assinar lá nos anos 70. A escola aqui, propriamente dita, nesse formato, com essa estrutura, ela tem 10 anos. Mas a parceria com o SENAI, aqui de Diadema, o Manuel Garcia Filho, ela completou 30 anos, dia 30 de março desse ano. Os cursos são oferecidos para os associados do sindicato, a seus parentes e também a pessoas desempregadas sem vínculos com o sindicato. Os 21 cursos são distribuídos em 4 eixos. Tem a parte da mecânica, que é leitura e interpretação de desenho, metrologia aplicada, desenho técnico mecânico, o AutoCAD. Tem a parte de gestão, que é auxiliar administrativo, auxiliar de RH, logística reversa. Na esfera da parte elétrica, o eletricista instalador, comandos elétricos, o projeto elétrico industrial em AutoCAD 2D. O curso de auxiliar administrativo, com duração de 2 meses, é procurado por jovens que querem se preparar profissionalmente e também, se possível, encontrar sua vocação. Eu quero estar num emprego que me identifique, que eu gosto realmente, que eu penso assim, eu sou boa nessa área. Camille faz o curso de auxiliar administrativo, pois ele abre oportunidades para diferentes áreas profissionais. Aos 17 anos de idade, ela procura caminhos para se decidir sobre sua vocação.
não é fácil. Eu acho que eu sou melhor no exatas, mas acho que eu tenho mais interesse em humanas, então tá muito confuso. A colega Letícia, também com 17 anos, segue o mesmo caminho. Eu já fiz pacote office aqui, aí como auxiliante administrativo tem, né, a mesma cama assim, tipo, são juntos. Aí eu tô fazendo agora pra ver se é isso mesmo que eu quero. Jennifer, de 19 anos, está mais focada, embora ainda não tenha se decidido sobre sua vocação profissional. Eu faço de manhã, administração e RH à tarde. Aí você fazendo as duas coisas juntas? As duas coisas, fico o dia inteiro aqui fazendo curso. Eu sempre quis ver todas as áreas para ver qual eu me encaixo melhor. Isso aqui é uma boa oportunidade. É uma boa oportunidade, eu gosto muito daqui. A intuição das estudantes faz sentido, pois os cursos oferecidos na escola Dona Lindu abrem os horizontes. Everton de Godoy Pereira é técnico em mecatrônica e metalúrgico. Ele trabalha numa indústria de autopeças e teve crescimento profissional à medida que fazia cursos profissionalizantes. Eu comecei lá como ajudante, de ajudante eu virei operador, de operador eu virei inspetor de qualidade e depois de inspetor de qualidade eu passei para robotista. Robotista significa programador de robôs. Ele conseguiu entrar no universo da indústria 4.0 porque adquiriu uma boa base aqui na escola Dona Lindu. Mesmo que a escola ainda não ofereça o curso específico de programador de robôs. Os cursos que eu fiz aqui, já fiz alguns, sempre me ajudaram muito no meu desenvolvimento, me ajudaram muito para o meu crescimento profissional dentro da empresa. E eu fiz cursos aqui, como comandos elétricos, que me ensinou a linguagem de programação ladder. Eu fiz eletricista instalador, que tudo é englobado, né? Eu mexo, entendo mais da parte elétrica, entendo mais como funciona tudo, né? Não só do robô, mas a parte total da automação. Um dia a gente vai ter essa programação de robô, se Deus quiser. A gente está trabalhando para isso. A escola não perde o foco, né, do que as indústrias estão querendo, né? Mas alguns a gente fala assim que são o alicerce de todos os cursos, né? Igual a matemática aplicada à mecânica, né? E o pacote Office e o AutoCAD são cursos que vão permear todos os outros cursos em todas as áreas. Então, aqui a gente fala de qualificação e requalificação, né? Mas eu queria voltar um pouco no tema jovem aprendiz, já que a gente está falando dos metalúrgicos, está falando da indústria metalúrgica por consequência. Quais são os setores da indústria que mais contratam jovem aprendiz? Primeiro, contratam? E quais são os setores que mais contratam, que mais se utilizam de jovens aprendizes? O sinal que a gente tem no Espro é que mais contrata serviço. A indústria contrata, mas é uma proporção menor, mas ela está muito conectada também com o sistema S, né? Então pode ser que a gente não sinta tanto esse reflexo no S por conta que uma demanda muito grande eles já contratam com o Senai, Senac, enfim, toda essa estrutura do S. O que a gente observa, que também puxou bastante nos últimos anos, foi o varejo. E aí eu quero fazer um link do varejo, porque eu acabei não contando isso, mas é uma ação que eu achei legal e ele converge um pouco com o que o Diego está trazendo na questão da educação. Nós fizemos uma pesquisa no Espro, a OCDE fez uma pesquisa que no Brasil 24% dos jovens sem acesso ao estudo e ao trabalho. E aí nós replicamos essa pesquisa para os jovens que saíram do Espro. Algo em torno de 2.600 jovens. Você está falando dos jovens nem, né? Isso. Saiu uma pesquisa recentemente, sem querer te cortar, que diminuiu um pouco 23. No último ano, né? Foi 1, alguma coisa por cento, né? O nível, a quantidade de jovens que nem trabalham nem estudam. Exato, reduziu e na nossa deu 8% dos jovens que passaram pelo Espro que saíram. Falou, poxa, 2 vezes menos do que o apresentado pela OCDE. E falando hoje pela manhã, ele falou que saiu do Espro de novo, também reduziu para 7. Falei, poxa, que sensacional. E aí a gente tem um programa que o varejo hoje representa algo em torno de 20%, 30% das empresas que contratam conosco. E a gente tem um projeto com uma empresa que foi muito legal, porque ele fez a formação para o varejo dentro da comunidade. Né? Então, qual foi o entendimento da empresa? Isso eu achei massa. Ele falou, olha, jovens em situação de vulnerabilidade não acessam nossos espaços. Eu falei, poxa, é sério?
Aí no primeiro dia de aula eu fui e perguntei, gente, vocês já viram entrar nessa loja? Não, nós não conhecemos. Poxa, os caras estão precisos na tese deles. Beleza. Aí a gente ficou um mês estudando os protocolos da empresa e a cultura para levar para esse programa. A gente fez um programa de 150 horas. E aí teve um in-company, esses jovens ficaram dentro da loja. E aí no final do programa, teve um voluntariado, a discussão não era contratar aprendiz, era contratar como CLT. Já direto. Achei sensacional. Ela falou, cara, a gente não quer só aprendiz, porque se eu contratar ele como CLT, ele ganha mais. E aí eles formamos 45, eles contrataram 30. Ele falou, poxa, legal, contratou um percentual grande, mas quem que eles contrataram? Aí a gente foi fazer uma análise de interseccionalidade. 57% eram mulheres, 75% mulheres negras. Oh, poxa, então, de novo, todo mundo é uma potência, falta oportunidade, quando você concede essas oportunidades, eles conseguem avançar, né? E aí a gente falou, poxa, eu acho que esse é um caminho, né, que a gente tem construído junto com as empresas, e aí a educação faz todo sentido, porque a empresa está apoiando nisso, a educação é o centro de fazer esse processo, mas a gente percebe que ainda está passos muito lentos, né, e a gente está tentando unir tudo isso e tirar do melhor e tentar fazer essa transição para o mercado de trabalho. Muito bem, fica aqui, eu acho que a gente está chegando ao final do programa já, infelizmente, mas acho que o que fica aqui é justamente o que vocês dois estão dizendo e principalmente o que o Diogo deixou bem claro no fim do segundo bloco, que é a questão da educação, né? A educação é o caminho mesmo, não tem outro, né, Diogo? Acredito que não. Acredito que é a política de desenvolvimento, né? Onde a educação esteja no centro dessa política. Queria terminar só reforçando na necessidade da construção desse pacto, né? Você perguntou aí qual setor hoje está mais contratando aprendizes, né? Quando a gente vai olhar aí para esses 600 mil jovens contratados, a grande maioria deles estão contratados na área de serviços, dos auxiliares administrativos. E eu não imagino que a gente tenha que fazer um deslocamento destes que estão contratados, né, neste setor para outro setor. O que eu acho que precisa crescer, a gente precisa crescer o número de jovens contratados. E para isso a gente vai precisar de investimento. A gente precisa reindustrializar o país. A gente precisa de uma política que leve o país para um outro patamar. O Brasil está se transformando num grande país de serviços. E a nossa indústria está perdendo muito campo. Então, se a gente conseguir uma política de desenvolvimento que consiga levar o país a um outro patamar, você vai ter mais aprendizes contratados aqui neste outro setor, né? E aí tem espaço para todo mundo, né? Tanto as entidades qualificadoras, o ESPRO, né? A FEBRAEDA, que congrega todas elas, o Sistema S, os institutos federais, as escolas públicas, enfim. Eu acho que este é o grande pacto que a gente precisa construir, né? Um projeto de desenvolvimento do país que promova, né, a educação para o centro e que coloque o jovem no centro disso, dando qualidade para ele, uma educação de qualidade para que ele possa enfrentar as dificuldades do mundo do trabalho, todo esse contexto que cada vez está mais competitivo e vai ser atravessado aí por toda essa revolução tecnológica que está acontecendo. O registro principal do programa hoje é esse. Gente, a gente está chegando ao final realmente, eu queria que vocês deixassem aqui contatos, como é que a gente faz para conhecer o ESPRO, conhecer o Itaú Educação e Trabalho. No ESPRO é www.esp.org.br, lá tem todas as informações, todos os cursos lá nós disponibilizamos aí para quem tiver interesse. Tem no Instagram também? Instagram, YouTube, né? É o ESPRO Oficial. Instagram, YouTube e LinkedIn. E LinkedIn. O nosso é a mesma coisa, itaueducaçãoetrabalho.org.br, e o nosso Instagram também é Itaú Educação e Trabalho. É só seguir lá. Gente, queria agradecer demais, Marcelo e Diogo, aqui pela presença de vocês, por esse papo, esse alerta, na verdade, que a gente fez aqui a respeito da educação. Muito bom, muito necessário. Queria agradecer também a você que ficou com a gente até aqui. O Transição está terminando. Não esquece, nas redes sociais, @RedeTVT. Nossa página é tvtnews.com.br/transição. A gente se fala no próximo programa. Até lá.